Olá, bem-vindos. Nos próximos 30 minutos vamos falar do combate às fake news num contexto de crescimento da informação online. Em estúdio temos Ana Rocha de Paiva, gestora de programas de inovação e desenvolvimento para os mídias da Google. Temos também Fernando Esteves, diretor e fundador do Polígrafo, jornal digital de verificação de factos, e Gustavo Cardoso, coordenador do Observatório Ibérico de Meios Digitais e da Desinformação e também professor do ISCTE. Os nossos três convidados vão discutir a propagação e as motivações para a desinformação e, sobretudo, o que pode ser feito no sentido preventivo. Temos então a visão de uma grande plataforma tecnológica, de um jornalista e da academia sobre um combate que é de todos. Ana, Fernando, Gustavo, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Hoje vamos falar do combate às fake news, num contexto de informação, de crescimento da informação online. Ana, começava por perguntar, é um combate inglório? Olá, muito obrigada pelo convite. É um combate inglório no sentido que sabemos, obviamente, que nunca poderemos erradicar o problema na totalidade, e acho que temos muita consciência disso. Agora, também acho que é uma oportunidade brutal para nós, Google e outras empresas tecnológicas, para aprendermos, para melhorarmos e para tentarmos mitigar os efeitos da desinformação, das fake news, em parceria com a sociedade civil, com os próprios jornalistas, com outras organizações e dentro da indústria tech, em parceria com outras empresas. É difícil no contexto, ou seja, a missão da Google é desde o início organizar toda a informação do mundo e torná-la universalmente acessível e útil. E portanto nós sempre advogamos e continuaremos a advogar por uma internet livre e democraticamente acessível a todos. E nesse sentido, a balançar aquilo que é conteúdo que nós consideramos de elevada qualidade com os reais interesses dos nossos utilizadores, aquilo que eles procuram, é sempre um balanço difícil de atingir. Porque aquilo que é conteúdo de qualidade elevada, apesar de nós termos, obviamente, políticas de conteúdo, sabemos que conteúdo é que é legal ou não, portanto, dentro das balizas legais em cada país, também é verdade que depois há uma componente subjetiva muito grande do próprio utilizador e, portanto, esse balanço, na minha opinião, é, para nós, enquanto plataforma tecnológica, o maior desafio de responder. Portanto, sim, talvez seja inglório no sentido que sabemos que nunca o poderemos resolver, mas também sabemos que a desinformação sempre existiu, não é um problema novo. Agora a viagem é muito rápida. Agora é mais rápido, é talvez mais rápido que nós conseguimos acompanhar, mas a parceria com todos os nossos, com todos os outros atores relevantes no contexto é super importante para fazermos o melhor possível. Gustavo, este balanceamento, como é que o vês? E na realidade nacional também, portanto, a desinformação em Portugal é um fenómeno enquanto fenómeno de estudo, não é? Se quisermos, relativamente recente. Ou seja, ele chamando de desinformação é recente, mas se nós olharmos, eu não gosto muito na questão de notícias falsas ou fake news, porque surge-me sempre esta ideia de que cada vez que nós dizemos isto, morre um jornal de algum sítio. E portanto, acho que dizer essa palavra, que tem notícias e uma outra antes ou depois, é melhor não utilizarmos. É melhor utilizarmos desinformação, que eu acho que é mais saudável, até porque nós, as notícias são aquilo que nos permite comparar aquilo que é autêntico, e não vou utilizar a palavra verdade, aquilo que é autêntico daquilo que é falso. E por notícias estamos a falar de notícias... Aquelas que estão associadas a uma profissão que se define pelo cumprir de regras que nós chamamos ética jornalística, e que faz com que as pessoas, mesmo que vivam em regimes, os jornalistas em regimes não democráticos, são capazes de se reconhecer um jornalista chinês, um jornalista português, americano, da África do Sul,
da Rússia, do Canadá, seja de onde for, de França, eles, quando se encontram, sabem que são jornalistas porque têm uma forma de olhar o mundo e tentar comunicar, e depois podem ou não ter a possibilidade de comunicar de uma forma mais verdadeira do que uns do que outros. Mas reconhecem-se porque têm esse conjunto de regras que nos unem. Sobre o caso português, eu acho que aqui é um bocadinho como a Google está em todo o lado, o jornalismo está em todo o lado. As pessoas também adquiriram, e essa que eu acho que é a questão fundamental aqui, nós estamos a viver numa época de autenticidade individualizada. Ou seja, nós temos a autenticidade de base factual, que é a que vem das notícias e é produzida pelos jornalistas, e depois temos a autenticidade que tem a ver com as opiniões e os valores de cada um de nós. E as pessoas, o cidadão, o consumidor de informação, de redes sociais, de plataformas, tem bem presente essa distinção. Eu acho que o papel da universidade e o papel do jornalismo, quando fala com os universitários, é tentar explicar que, na realidade, as pessoas têm uma prática que parece muito clara hoje em dia, elas podem não ter a consciência que estão a fazer. Mas aquilo que aconteceu com a massificação do uso da internet foi que nós saímos de um mundo em que mediação, ou seja, jornais, rádio, televisão, era sinónimo de verdade, para um mundo em que a mediação está ao alcance de toda a gente e, portanto, num primeiro momento, nós confundimos aquilo que era a prática jornalística da mediação com a mediação como um todo e, portanto, toda a gente, o que quer que dissesse, tinha a capacidade de avaliar essa informação e tinha a capacidade de a produzir também. Aquilo que nós fazemos, mas não temos consciência, é negociar. Sim, no primeiro momento. Nós, todos os dias, quando estamos a fazer uma pesquisa no Google, nós estamos a negociar. Quando estamos nas redes sociais, estamos a negociar. Negociamos connosco próprios para certificar que aquilo que estamos a ver corresponde à nossa visão de autêntico, ou estamos a negociar isso com os outros. Portanto, hoje em dia, no mundo da desinformação que existe, a desinformação, eu diria que é uma espécie de subproduto da forma de comunicar que nós temos, que é uma comunicação em rede, já não é uma comunicação de massas, como era no século XX. E nessa comunicação de rede, se nós queremos continuar a comunicar como comunicamos hoje, com as redes sociais, mídias sociais, com a presença dos mass media, com a utilização da comunicação, do WhatsApp e todos os programas de messaging, tudo isso em conjunto, é inevitável existir desinformação porque ela faz parte do sistema. Qual é que é a questão que nós não temos ainda? E para isso está aqui o Fernando e o Google em certa parte. Nós estamos em busca de encontrar as instituições que substituíam, ou que vão substituir aquelas que no século XX validavam informação a priori. Hoje em dia, a validação da informação é maioritariamente a posteriori. Ou é por via dos motores, ou por via dentro das próprias redes sociais, ou por parte dos fact-checkers, que são uma instituição que Fernando, aqui eu diria que ela está em criação. Ou seja, é uma instituição que se está a institucionalizar. A gente chama de instituição, mas não é ainda. Mas é uma tentativa de encontrar como é que se faz este novo equilíbrio. Fernando, o Polígrafo nasceu há 5 anos, foi apresentado como o primeiro jornal online de verificação de factos. Nestes 5 anos, o que é que evoluímos? Se quiser, Fernando, como é que está neste momento a validação da informação? Quais são os temas que são mais checados? Bom, eles vão evoluindo à medida também que a realidade portuguesa e internacional vai evoluindo, não é? Nós neste momento temos 2 guerras internacionais, é evidente que o tipo de informação que nós estamos a verificar alterou. Tivemos uma pandemia pelo caminho nestes 5 anos. É evidente que sobretudo o primeiro ano da pandemia tornou-nos um jornal quase unitemático, como quase todos os outros jornais e televisões. Portanto, nós somos o reflexo daquilo que é a realidade a todo momento. No caso em concreto do Polígrafo, que nasceu fundamentalmente... Deixa-me só, a título primário, segundo o vosso relatório do Observatório, em Portugal, durante os primeiros meses da guerra da Ucrânia, houve desmentidos 12 peças por semana, não é? Eu não tenho esses dados, o Observatório tê-los-á, mas sim, é possível, provavelmente até esse número até poderá ser mais ampliado se fizermos depois o cômputo geral. Entre aquilo que fizemos nacionalmente e aquilo que fizemos para as coligações internacionais é que estamos envolvidos.
mas eu estava a dizer, houve uma alteração, eu diria, eu não gosto muito de falar em causa própria, mas neste caso provavelmente serei a pessoa mais qualificada para o fazer. Eu acho que houve uma espécie de revolução cultural na forma como os protagonistas públicos em Portugal falam na Assembleia, nas televisões, e quando falo de protagonistas públicos falo fundamentalmente de políticos. Nós, quando lançámos o Polígrafo, estivemos 2 meses a trabalhar offline e, portanto, fizemos verificação de factos daquilo que diziam os deputados na Assembleia da República, os ministros, os líderes partidários da oposição, etc. E tínhamos uma dificuldade grande para escolher quais eram as falsidades que teríamos de verificar nesse dia, porque eram muitas. As pessoas diziam incorreções, mesmo sem dolo, porque não se preocupavam em transmitir informações fidedignas e apoiadas em factos. Sabiam que a priori ninguém ia verificá-las, ninguém iria desmenti-las. A partir do momento em que surge o polígrafo, há claramente uma evolução a esse nível. Hoje é muito difícil nós identificarmos, por exemplo, uma falsidade dita em plenário, dita num debate decisivo. Há partidos que se preocupam de forma quase obsessiva com aquilo que é o nosso trabalho, que nos pedem reuniões para preparar eleições, para nos garantir. Portanto, uma preocupação mesmo. Uma preocupação brutal. Brutal, sim. Nós tivemos casos, imaginem, em campanhas eleitorais, em que políticos com muita responsabilidade disseram algo que não correspondia à verdade no comício, no almoço de campanha, à hora do almoço, e que nos telefonaram, eles ou um membro das suas equipas, a dizer: vocês façam o que quiserem, como é evidente, mas nós comprometemos no comício que vamos realizar logo à noite, o nosso líder vai retificar essa informação. Ora, isto é uma revolução em termos de discurso público em Portugal. Nessas ocasiões, perguntar-me-ás o que é que vocês fazem. Normalmente o que nós fazemos é não publicar. Porquê? Porque eu acho que nós somos um projeto diferente e temos uma responsabilidade especial em contribuir para o elevar do espaço público em Portugal. Nós não professamos aquilo que os americanos chamam de jornalismo do apanhei, catch you. Não, nós temos uma grande preocupação em fazer com que as pessoas e os políticos sejam melhores, em evoluir de facto para a oxigenação do espaço público. Acho que temos feito um trabalho interessante a esse nível, e ele atinge sempre o seu auge em períodos eleitorais, e desse ponto de vista o ano que se avizinha será um ano absolutamente crítico para nós, e será também um barómetro extraordinário do ponto do estado da arte neste momento, do peso do nosso papel em termos de discurso público, do nosso, mas também dos outros órgãos de comunicação social. Eu não sei se o Gustavo concorda comigo. O Gustavo é um grande estudioso das tendências da desinformação e dos órgãos de comunicação social, mas eu estou convencido de que outro dos efeitos do projeto do Polígrafo foi uma contaminação do ecossistema jornalístico. Concordas? Gustavo? Eu acho que sim, porque vamos ver, nós e eu, Fernando, no princípio disto tudo, acho que chegámos a conversar precisamente sobre, ou seja, a essência do jornalismo é a verificação, faz parte do instrumento. Não é? A partir do porque é que surge um projeto que é jornalístico ao mesmo tempo, mas que tem como um relembrar número 1, que é a verificação. É quase uma contradição, não é? Parece quase uma contradição, mas é produto precisamente da alteração do ecossistema mediático, que faz com que todos nós, por exemplo, no Google, no YouTube, possamos publicar coisas. E portanto já não só... A verificação de factos também não tem só a ver com o que é publicado por outros meios de comunicação. Claro, social. não. E a questão é essa, é que a partir do momento em que há múltiplas pessoas que não têm uma ética jornalística naquilo que publicam, então é necessário das duas uma. Ou o jornalismo, eu próprio, se transformava e passava a ter outro tipo de alcance, ou então surgiam novas instituições, como o Polígrafo, que têm uma base jornalística, mas que estão como objeto de análise muitas coisas que já estão publicadas. E, portanto, seja em última análise, às vezes
em meios de comunicação social, outras vezes, na maior parte dos casos, fora do circuito e portanto, aí sim, eu acho que tu tens toda a razão, Fernando. Isso criou uma dinâmica de contaminação nos próprios meios de comunicação social, que assumiram ser necessário também introduzirem algumas dessas práticas, mas há um espaço e há uma necessidade própria para este tipo de instituições. Agora, a grande discussão depois aqui é perceber se as entidades como o Polígrafo, elas próprias conseguem ser os únicos elementos dentro desse ecossistema para fazer as correções. E a própria prática demonstra que as plataformas também têm essa prática. E, portanto, o que nós verificamos é que há, por vezes, a priori, não é? A ação de validação. Depois há muitas vezes a posteriori. E aí atuam várias pessoas, às vezes, inclusive, os próprios metem, ou seja, dizem alguma coisa que era falso. Mas isto também Mas isso, eventualmente, é mais verdade nos atores políticos Sim, e até nos meios. nos meios e às vezes nas próprias empresas. Têm a obrigação de o fazer. Porque as empresas, hoje em dia, também elas têm a mediação nas suas mãos. É óbvio que isso é uma discussão depois sobre a desintermediação e o populismo comunicacional, não vamos entrar por aí. Mas a questão aqui, que eu acho que é fundamental para nós percebermos, é que a chegada de um problema criou a necessidade de soluções. E, portanto, elas ocorreram por parte de talvez entidades como o Polígrafo, e as próprias plataformas tiveram que passar a ter um outro tipo de preocupação que originalmente não tinham. E, portanto, elas também entraram nesse campo. Agora, o que fica depois daqui é a necessidade também de nós individualmente percebermos, enquanto cidadãos, que o Polígrafo e o Google não chegam. Sim. E, portanto, há também uma necessidade, ou seja, o problema, este é um problema, como sabes, a começar que não se resolve, mas pode ser ignorado. Mas vai ser ignorado no espaço de uma geração, que são 25 anos. Portanto, a pergunta é assim, conseguimos conviver durante 25 anos com o problema? Temos capacidade? Temos trazer outras instituições também para aqui. E essa é a questão também, nomeadamente, cada um de nós tem que ser convocado para perceber que, embora seja muito fácil ou muito agradável, se assim quisermos, termos a nossa própria autenticidade, aquela que a gente acha que é, temos que perceber que, por vezes, aquilo que nós achamos vai ao encontro dos nossos desejos e não da realidade. E, portanto, isso implica que nós tenhamos capacidade de validar a informação que recebemos, com a ajuda dos jornalistas e com a ajuda do Polígrafo, e, por vezes, também admitir que, por vezes, a verdade não nos interessa, porque só queremos ficar confortáveis com a nossa... Com aquilo que são as nossas convicções. Exatamente. Mas se tivermos consciência disso, já é um grande caminho que se percorrer. E aí entraria também a literacia mediática, não é? É literacia, mas também é uma novidade, porque nós, há mais de quarto século, temos discussão pública sobre jornalismo e literacia, mas nós agora estamos a falar de uma literacia diferente, que é uma literacia para a informação. Ou seja, em que já não estamos a dizer as pessoas precisam perceber os limites do trabalho jornalístico, e percebe para ter um pensamento crítico sobre o jornalismo e a construção de notícias, estamos a dizer uma coisa diferente. As pessoas precisam, delas próprias, de transformarem em mini instituições de proteção da informação para que os problemas não sejam maiores. Também porque, vamos ver, há bocado estamos a falar da questão de morrer em jornais, não é? Porque cada vez que temos aquela palavra que não vamos repetir. Mas também é preciso perceber que, por vezes, nós estamos a dizer o falso sem estarmos a mentir. E esse é que é o grande problema, mesmo os políticos. Ou seja, como é que se consegue dizer o falso sem estar a mentir? É quando não se tem consciência que aquilo que se está a dizer não é verdade. Claro. E, portanto, eu acho que esse é que é o grande combate. Porque se as pessoas se interrogarem se estão a mentir ou não, então aí é um ganho já. Sim. Porque vão ter que pensar sobre a origem daquilo que estão a dizer. O que acontece é que muitas vezes as pessoas estão efetivamente convencidas que estão a repetir uma coisa, e repetir neste caso quer dizer partilhar em redes e sociais, sem sequer tomar a consciência que podem efetivamente estar a mentir, não conhecem o autêntico. Sobre essa questão da literacia mediática, muito rapidamente, o Polígrafo está neste momento exato lançar um projeto, que é um projeto que eu quis lançar desde sempre e que só agora foi possível fazer, que é uma rede nacional de jovens fact-checkers
precisamente porque consideramos que os cidadãos, os jovens, têm que desde o início encontrar o jornalista e o verificador de factos dentro de si. Nós estamos a montar, já temos uma equipa de dezenas de jovens jornalistas espalhados por todo o país que estamos neste momento a formar e que vão colaborar connosco, sobretudo investigando neste momento. Ontem eu julgo que já estávamos nos 28. E eles vão basicamente dentro daquilo que são as redes preferenciais, as suas redes preferenciais, neste momento são concretamente o Instagram e o TikTok, vão identificar falsidades ou aquilo que eles consideram são falsidades em temas que para eles são temas novos, ambiente, questões de género, por exemplo, e vão obviamente ser editadas e coordenadas por jornalistas séniores no Polígrafo, vão disseminar, o resultado do seu trabalho vai ser disseminado pelos nossos canais, mas também pelos canais deles, no sentido de contaminar a comunidade em que eles se encontram. É um trabalho, inicialmente tem um prazo temporal de 1 ano, mas que eu acho que perdurará no tempo e que será muito interessante para funcionar como um embrião para a consciencialização de que este tipo de projeto e este tipo de, se quiseres, de revolução de atitudes deve começar desde uma fase muito chama. Ana, como é que as plataformas se vai tentando lidar também com isto, com o combate à desinformação e às fake news, sem matarmos mais nenhum jornal? As fake news, só muito rapidamente, eu não podia mesmo estar mais de acordo com o Gustavo, porque não existe uma notícia falsa, porque uma notícia falsa é uma inexistência. Uma notícia, para ser notícia, tem que ser verdadeira. Daí uma notícia como o facto. Não, mas se ela for falsa, ela deixa de ser uma notícia. Esse é o problema filosófico em relação a esta definição. É um facto. Eu posso dizer uma coisa, deixa-me te interromper muito. É que, eu vou dizer em inglês, não é fake news, porque acho que é preferível utilizar a nossa língua, mas fake news é um conceito político criado para fazer um spin e alterar, ou seja, nós estamos habituados a pensar num triângulo na política, que é o político, o jornalista e o cidadão. Certo. E este foi aquilo que nós conhecemos ao longo do século XX. Quando, e agora é preciso dar os créditos ao criador, quando Donald Trump vai para a presidência, ele não quer propor a ideia, aqueles conceitos de verdade alternativa, etc. Aquilo é só fumo. A única coisa que é verdadeiramente interessante ali é a tentativa de alterar a lógica de validação do jornalista sobre o político para passar a ser do político a validar o jornalista. Então, inverter completamente a lógica. Portanto, era preciso alguma coisa, chamar-lhe alguma coisa. Daí a ideia de fake news, que é para destruir o poder do jornalista e passá-lo para o lado do político. Foi isso que o Donald Trump fez. E fez tão bem que nós passámos a utilizar o termo como se fosse algo normal e não como se fosse ou seja, eu diria que está ao nível dos palavrões que nós não devemos utilizar em termos de conversa pública. Há quem diga que se as fake news fosse uma loja de hambúrgueres, o neon à porta seria a cara do Donald Trump. Este ilustra bem o criador. O criador da era da pós-verdade. Sim. Nas plataformas, na Google, que é a única plataforma que eu represento, obviamente, há várias formas, várias iniciativas que nós temos não só tentado apoiar, como implementar, como lançar, de forma a mitigar esta questão não só da criação deste conteúdo pop, não vou usar a expressão. Já não usamos mais a expressão. É tipo quem nós sabemos, não é? Mas para limitar, obviamente, a sua distribuição. E para aumentar esta consciência no utilizador daquilo que é não só o contexto do conteúdo que estão a ver, como o melhor acesso ao fact-checking também e a fomentar mais esse espírito crítico. Em termos de produto, nós temos, obviamente, a remoção de conteúdo em larguíssima escala. Todos os dias são
eliminados milhares ou milhões de peças de conteúdo, por exemplo, do YouTube, sem sequer chegarem a ter visualizações. Nós temos máquinas que fazem isso por nós, não é? Portanto, temos a inteligência artificial aplicada à remoção de conteúdo, não só isto mais para conteúdo. Aí quase em tempo direto, portanto, quase. Sim. Portanto, uma grande porcentagem, mais de 50% do conteúdo que é criado no YouTube nem sequer chega a ver a luz do dia, porque é muito produzido. Mas mais especificamente, por exemplo, nos nossos no Google Search, que é o nosso produto principal e uma grande parte do conteúdo é distribuído. Recentemente chegou aqui a Portugal aquelas features que permitem ao utilizador ter mais contexto sobre o conteúdo, aquele botãozinho que diz sobre este conteúdo, que é uma forma de tentar contextualizar mais aquela peça de conteúdo, oferecer mais fontes de informação relativamente àquele conteúdo especificamente. No Google News já temos portanto, sobre um tópico conseguimos ver todo o contexto do tópico, ou seja, comparar diferentes fontes de informação que são credíveis, estão no Google News. Portanto, são fontes de informação classificadas pelos nossos critérios de elevada qualidade. Portanto, há esse trabalho nos nossos produtos de tentar oferecer mais este contexto. E depois apoiamos, do ponto de vista da literacia mediática, que obviamente reconhecemos que é urgente trabalhar também nisso nas novas gerações, mas também nas gerações mais sénior. Nós trabalhamos. É que as gerações mais séniores também são, portanto, fala-se muito das novas gerações, não é? Mas as gerações mais séniores não viveram com estes fenómenos ao longo dos anos. Exatamente, é muito, quer dizer, de repente despertam para esta realidade da internet e do conteúdo que é rapidamente partilhável, e nós trabalhamos com a Associação Portuguesa de Imprensa num projeto chamado Media Veritas, que renovámos agora, e que o objetivo era um bocado semelhante ao que o Polígrafo está a fazer, mas era mais em escolas, trabalhar com os estudantes para os despertar para a consciência do jornalismo. Portanto, eram convidados a fazer pequenos projetos de jornalismo, etc., mas educá-los nesta lógica de fomentar esse espírito crítico. Cada vez que vemos uma peça de conteúdo questionar, procurar validar a informação, no fundo, cada um destes miúdos tornar um agente de fact-checking. E esse projeto aconteceu também para populações mais sénior, a partir dos 60 anos, em que o mesmo tipo de trabalho se é feito. É um projeto que nos levámos agora para a Associação Portuguesa de Imprensa, portanto é algo que nos interessa muito e que gostamos de trabalhar. E depois apoiamos o European Media Information Fund, que é uma parceria com a Gulbenkian e com a European Institute, que apoia diversos projetos de fact-checking, o LIG também, exatamente. 2, aliás. A Google investiu 25 milhões portanto, para apoiar projetos em toda a Europa, em vários países da Europa, nesse sentido. Portanto, é nestes dois espaços que nós nos temos movido, o apoio a projetos, desenvolvimento de informação, de ferramentas, etc., que permitam maior acesso e maior consciencialização para a questão, e depois ao nível dos nossos produtos, tentar ao máximo também contextualizar e convidar o utilizador que obviamente a quem nós obviamente, como eu disse no início, queremos garantir um acesso democrático à internet, mas que reconhecemos que temos uma obrigação de poder e elevar conteúdo de elevada qualidade, e que é conteúdo factual, obviamente. A Google desenvolve uma ferramenta que é extremamente importante para os fact-checkers, e eu acho também muito relevante para quem pesquisa no motor de busca, que é o Claim Review. Perante qualquer tema que esteja no topo da atualidade, se um fact-checker, no caso em concreto do Polígrafo, faz uma verificação de factos, quando nós vamos fazer a pesquisa no motor de busca, claramente o fact-check sobre o tema é sempre um dos primeiros resultados. Ora, isso evita claramente o contacto inicial com a desinformação. Há ali uma atitude preventiva que eu acho que é bastante eficaz. Essa foi uma grande ferramenta que já existe há algum tempo e que de facto é extremamente útil. Devia ser disseminada pelas outras plataformas
um caminho grande a fazer, mas de facto esse já está iniciado. E aqui a desinformação, nós habitualmente falamos em desinformação ligada à defesa de uma causa, à propagação de discurso de ódio, a eleições, mas também pode ter como objetivo só o lucro, não é? Portanto, venda só. Sim, quer dizer, De produtos, tornar posts virais e a partir daí monetizá-los. tudo isto é um pouco complexo porque as ferramentas, as plataformas, tudo isto não é bom nem mau, ou seja, não há bem nem mal neste processo, mas elas também não são neutras. O que é que acontece? As mesmas dinâmicas que permitem o clickbait ou que permitem as recomendações em cascata, que são no fim de contas formas de conseguir que um determinado conteúdo vá sendo passado, tudo isto funciona acoplado à desinformação para ganhar dinheiro. A Google tem feito trabalho também porque existiam muitos sites também no início, antes disto se tornar uma questão central, que ganhavam dinheiro basicamente com o Google Ads, através da desinformação. Inclusive, durante a pandemia, chegaram-se a fazer cálculos sobre o número de milhões de potencial ganho publicitário que os grupos, por exemplo, anti-vacina, tinham, isto independentemente das plataformas. Portanto, obviamente há uma dimensão de negócio também aqui, como em tudo. Agora, as ferramentas que lidam com as questões que não têm como objetivo o negócio na desinformação são as mesmas que podem também impedir que esse ganhe dinheiro à custa do mal, e esse mal que se faz aos outros. Porque quando a questão do dinheiro está presente, claramente existe um objetivo de as pessoas sabem que aquilo que estão a difundir é mentira, mas estão disponíveis para ganhar dinheiro com isso. Estão conscientemente a mentir. E aí, claramente, nós temos um problema que socialmente tem de ser combatido. Uma coisa diferente é quando, efetivamente, estamos a falar quando se está a dizer alguma coisa falsa, mas que não se sabia que era falsa, outra pessoa não conhece o autêntico, portanto não está a mentir. Aí é um trabalho, essa é a parte mais complexa que aquela que acaba por atingir um maior número de pessoas em termos da humanidade. Só uma última coisa que eu também queria dizer aqui. Esta é uma questão controversa, mas há um conceito que eu acho que é importante, e talvez as pessoas ouvindo consigam perceber o seu papel. Há um conceito muito antigo já, aqui em Portugal, cunhado pelo professor Paquete Oliveira, que é a censura oculta, que tinha a ver com como é que os jornalistas faziam censura a si próprios sem tomar consciência do que estavam a fazer. Nós hoje em dia temos um outro tipo de censura oculta que tem a ver com as dinâmicas das plataformas. Vou utilizar um exemplo. O que acontece é que a Google, o algoritmo, é alimentado também pelas nossas escolhas. Portanto, quando nós escolhemos, nós estamos, entre aspas, a censurar as escolhas dos outros a seguir. Isto é um problema que não tem solução, mas é importante tomarmos consciência disso. Foi assim que nós conseguimos dizimar, ou seja, deitar fora a maior quantidade de informação que não presta. Mas ao fazê-lo, nós próprios estamos a contribuir para diminuir as escolhas dos outros. O nosso mundo funciona assim. É a fórmula de conseguir ter um mundo mais equilibrado, mas cada vez que nós interagimos com as plataformas e escolhemos alguma coisa, nós estamos a contribuir para o resultado que os outros vão ver. Pronto, isto dava para uma outra discussão maior, mas... Vamos ter que marcar outra conversa para breve. Fernanda, a próxima seleção. Acreditas que, legislativas aqui em Portugal, acreditas que a quantidade de notícias, até porque temos também novos atores políticos, não é? Acreditas que a quantidade de informação vai aumentar? Estou absolutamente convencido. Há uma polarização brutal nestas eleições, nas próximas eleições. Julgo que haverá seguramente um exercício de radicalização em termos de opiniões. Nós temos hoje em dia um espectro político muito fracionado. Todos sabemos ou intuímos aquilo que vai acontecer na sequência das próximas eleições. Não haverá, muito provável, uma solução estável de governação. Há uma grande necessidade por parte dos partidos de se diferenciarem, e quando assim é, o resultado é sempre muita informação contraditória. Eu julgo que vai haver, acho que o papel de um jornal como o Polígrafo será seguramente superlativo, porque de facto
neste momento todos os partidos, nomeadamente os partidos mais à direita, têm máquinas montadas, máquinas de desinformação, que seguramente estão totalmente construídas para condicionar o processo eleitoral. Estaremos atentos, como é evidente, mas mais importante do que nós estarmos atentos é os cidadãos fazerem esse tipo de exercício, porque só assim é que nós teremos uma sociedade mais esclarecida, teremos cidadãos mais informados, de uma democracia mais aprofundada. Eu sou um cético, há pouco estava a falar com o Gustavo sobre esse assunto. Há um filósofo da comunicação que defende a teoria do infocalipse, quando nós chegamos a uma altura, realmente, da humanidade em que as pessoas já não conseguem distinguir a verdade da mentira. Eu julgo que nós caminhamos a passos largos para que isso aconteça, e quando isso acontecer, nós perdermos as referências, nós deixamos de saber aquilo que é verdadeiro ou falso. E isso dará origem claramente a uma nova sociedade, uma sociedade de apatia intelectual e alguma embriaguez intelectual por parte dos cidadãos, e esse embriaguez tira-lhes a faculdade de fazer escolhas informadas, de fazer as escolhas mais interessantes e mais estruturantes para manter o sistema democrático. É isso que dará, e que já está a dar espaço ao surgimento de partidos populistas, por exemplo, que vêm com um discurso que preenche exatamente esse vazio que deixou de ser preenchido pelos partidos tradicionais. E eu julgo que esse é provavelmente o maior desafio das democracias modernas. Ana, concordas? Portanto, caminhamos para esse estado de que o Fernando fala? Ou às vezes um futuro um bocadinho mais... Não, eu sou mais otimista. Sou bastante mais otimista. Acho que terminamos com... Sim, acho que é obviamente o risco, e acho que todos devemos estar atentos, mas há um papel grande que precisamos fazer nós, plataformas de tecnologia, a sociedade civil, as organizações não governamentais e, obviamente, as organizações de notícias. Há um trabalho conjunto que tem que ser feito no sentido de informar, não só informar com qualidade, mas garantir que esta informação vai ser distribuída à população. E eu tenho acredito muito nesta nova geração. Acho que nós vemos que esta nova geração tem acesso, obviamente, a formas de distribuição de informação completamente novas e que provavelmente se vão reinventar e vão continuar a aparecer a uma velocidade que vai ser difícil de acompanhar, mas confio muito naquilo que está a ser feito para implementar o espírito crítico. O facto deste debate publicamente existir, o facto de instituições como a Leader existirem, de haver nas universidades esta discussão, e espero que haja cada vez mais, não só nas universidades, mas antes até na vida das estudantes. Eu participei em um painel há 2 ou 3 semanas e falava precisamente isto, o facto de nas escolas isto ainda não ser tema, nas disciplinas de cidadania, e cada vez gostava de... eu tenho 2 filhos pequenos e gostava que isto fosse algo presente na vida deles, a fermentação deste espírito crítico e em procurar informação, e portanto acredito muito que estamos no bom caminho e que isso irá acontecer. E este fenómeno da extrema-direita, esta radicalização, acho que faz parte da história humana, e acho que sempre veremos ciclos. A história mostra-nos que estes ciclos acontecem, portanto sou um bocadinho menos apocalíptica, mas muito mais otimista. Ok. Eu iria apenas que se não existir um problema, nunca há uma solução. Exatamente. Portanto, Ana, Fernando, Gustavo, muito obrigada. Eu acho que é um problema e uma solução que vai ser discutida, debatida, vai melhorando, e acho também que merece continuarmos a falar sobre ela. Portanto, eu acho que vos deixar o convite para, eventualmente, em março, abril, depois das eleições, darmos prosseguimento desta conversa também. Muito obrigada às 3. Obrigada.